Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a fazer a leitura do texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Acompanhem comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a cidade de Laodiceia estava localizada no encontro de 3 importantíssimas estradas imperiais que cruzavam a província da Ásia Menor. Essa localização geográfica estratégica fez de Laodiceia um importante centro econômico e tornou a cidade rica e próspera. Lá existiam inclusive bancos. Em Laodiceia também encontrava-se uma famosa escola de medicina, onde produzia-se o pó frígio, que era usado como colírio. Esse colírio também era conhecido em toda a região. E também em Laodiceia encontrávamos a produção de uma lã especial, uma lã de cor negra e brilhosa. Essa lã era utilizada na confecção de tapetes e de roupas. Essas roupas eram caríssimas e luxuosas. Essas 3 características são utilizadas por Jesus como pano de fundo para repreender os pecados da igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia, como também essas características são usadas quando Cristo chama aquela igreja ao arrependimento. Portanto, é importante sabermos dessas características existentes na cidade, ou seja, a prosperidade financeira, a produção do colírio e também a produção daquelas vestes luxuosas e caras. A carta inicia da seguinte forma, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo apresenta-se à igreja de Laodiceia como o Amém. Isto significa que ele é constante e imutável. Ele é aquele que cumpre os seus desígnios e propósitos. Ele leva o seu plano até o fim e nada pode impedi-lo. Ou seja, Cristo, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas. Portanto, ele é o Amém. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele também é a testemunha fiel e verdadeira, a encarnação da verdade, e ele é o princípio da criação de Deus. Não que ele seja criado, em hipótese alguma, absolutamente não, mas isso significa que a criação parte dele. Ele é o Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Conforme João diz no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 do capítulo 1 de João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, ele
é o Criador. Também no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 2, diz: e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Cristo inicia a carta apresentando credenciais que lhe dá o direito de julgar e de falar a respeito dos problemas daquela igreja. Nos versículos 15 a 17 dizem o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, totalmente apática e indiferente. Porém, a sua situação era diferente, por exemplo, da igreja de Sardes, que era uma igreja que se apresentava como viva, mas era morta. Na verdade, o problema da igreja de Laodiceia estava no secularismo, na autoconfiança, no egoísmo que advinha da situação próspera daquela cidade. Portanto, isso estava influenciando diretamente nos membros daquela igreja, ao ponto de se acharem autossuficientes. E isso é um grande pecado, um grande erro. Veja bem que o versículo 17 retrata o que eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma autossuficiência, ao ponto, inclusive, de não precisar talvez nem de Deus. Era uma igreja que era completamente egocêntrica e antropocêntrica. Não podemos ler esse texto sem pensarmos em muitas igrejas em nossos dias, independentemente do tipo de interpretação que você faça, ou futurista, ou preterista. A verdade é que, ao observarmos esse texto, nos lembramos e nos remetemos imediatamente à situação de muitas igrejas hoje, mega igrejas ricas, que se acham poderosíssimas, porém, para Cristo, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Repare que a forma que Cristo vê a igreja é totalmente diferente da forma com que eles enxergavam a si mesmos. Eles não conseguiam ver o seu próprio estado. Eles se enxergavam ricos, mas para Deus eles eram pobres. Eles se enxergavam de uma forma que não precisava de nada, mas Deus diz que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Na realidade eram cegos. Repare que a característica desta igreja está ligada com o pano de fundo da cidade. Lembram-se que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, e essa riqueza estava influenciando os membros da igreja, mas Deus diz que eles eram miseráveis e pobres. A cidade era conhecida pela produção do colírio a partir do pó frígio, mas Deus diz que eles são cegos, e também era conhecida pelas vestes luxuosas que eram produzidas lá, mas Deus diz que eles são nus. A nudez na Bíblia simboliza a vergonha do pecado, a falta de santidade, a falta de conformidade com os padrões divinos. O versículo 18 prossegue da seguinte forma: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando Cristo ele chama a igreja ao arrependimento, na verdade, o versículo 18 é um chamado ao arrependimento que Cristo faz para aquela igreja. Ele é o único que pode enriquecer, dar a verdadeira riqueza. Ele diz: aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo, uma menção
à prova. A provação muitas vezes purifica a igreja e faz com que aquela igreja seja rica aos olhos de Deus. Vestiduras brancas para te vestires. Deus é o único que pode produzir santidade pelo poder do Espírito. Esta é a verdadeira vestimenta que é rica, a vestimenta da justiça, a vestimenta da santidade. Esta realmente é a veste que importa e que é valorizada diante de Deus. E também ele aconselha que comprem colírio para ungir os olhos. Deus é o único que pode fazer com que aqueles cristãos se arrependessem e passassem a ver, fossem iluminados pelo poder do Espírito. Então, Cristo é aquele que pode dar a verdadeira riqueza, a verdadeira cobertura que cobre a vergonha do pecado, a nudez da falta de conformidade com o padrão divino. Ele é o único que pode abrir os olhos àqueles que não estão mais enxergando. O versículo 19 diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Aqui é um convite ao arrependimento. Cristo, ele produz o arrependimento de duas formas: através da repreensão, mas também através da disciplina. E a despeito de tudo que estava acontecendo, ainda havia esperança para alguns em Laodiceia, aqueles que Cristo se dirigia. É a eles que Cristo repreende, é a eles que Cristo dirige esta palavra, convidando ao arrependimento. Cristo repreende e também corrige, também disciplina aqueles que ele ama. Deus convida eles a serem zelosos pela santidade, pelas obras de justiça. Aliás, é bom aqui abrir um parêntese: quando somos disciplinados pelo Senhor, devemos agradecer, porque a disciplina feita por Deus visa o arrependimento, visa nos aproximarmos de Deus. O versículo 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo 20, ele mostra Cristo chamando ao arrependimento. É um convite ao arrependimento, dirigido àqueles que ouviram a repreensão, aqueles que foram repreendidos pelo Senhor e ouviram a sua voz. Cristo está batendo na porta do coração. Ao contrário do que alguns pensam, que Cristo está batendo na porta da igreja, não, Cristo está batendo na porta do coração, individualmente falando com aqueles a quem ele dirige esta repreensão. O versículo 21 diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Há uma promessa, e essa promessa está relacionada ao reino. O vencedor em Laodiceia é aquele que participará do reino de Cristo. O assentar-se no trono significa participar do reino. O versículo 22 encerra com a seguinte exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero fazer uma observação sobre a frase. Nem todos que têm ouvido escutam, mas apenas aqueles a quem Cristo abre o coração para ouvir a sua exortação. Como podemos aplicar esta carta às nossas vidas nesta manhã? Cristo, ele é a nossa verdadeira alegria. Devemos ter prazer nele, nos alegrarmos nele e não termos prazer, acima de tudo, nas coisas do mundo, nas riquezas que são transitórias e passageiras. Cristo é aquele que pode nos proporcionar a verdadeira alegria, uma alegria que jamais acabará. Podemos nos alegrar nele, gozar da sua presença eternamente. Ele também é aquele que é capaz de cobrir a vergonha dos nossos pecados. Somente ele, pelo poder do Espírito Santo, pode nos vestir com vestes de santidade. E por fim, Cristo é aquele que tem poder
para abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Inclusive, diante dele, podemos reconhecer o nosso real estado. Ele é aquele que, pelo poder da palavra, com o Espírito Santo, pode fazer com que o homem reconheça as suas misérias. Que Deus nos abençoe. Alegre-se em Cristo, goze na sua presença, fique feliz, porque Cristo, ele é mais precioso do que todas as riquezas desta vida. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia e graça, que verdadeiramente eu e meus irmãos possamos nos alegrar em ti, aquietar o nosso coração em ti. Tu és mais precioso do que todos os tesouros do mundo. Senhor, também te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos cobre e nos veste de santidade e abre, Senhor, os nossos olhos para reconhecermos os nossos erros a cada dia, a cada momento. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Curtam o nosso canal, compartilhem e acompanhem as meditações no livro do Apocalipse. Deus abençoe seu dia.